Olá, são 3h30 da manhã. Estamos aqui gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, dando continuidade à série Páginas Difíceis da Bíblia. Nós estamos explorando o Gênesis 2 e estamos mostrando que o Gênesis 1 tem um Deus, Elohim, e tem um verbo característico, bará. Comparado com Gênesis 2, que tem outro Deus, Javé, e o verbo yash, que é fazer. Então, são duas criações. Gênesis 1, no princípio Deus criou o céu e a terra. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. E no Gênesis 2, esta é a gênese, ou a origem da terra e do céu no dia em que Javé, Deus, os criou. Então, são duas criações, portanto, duas criações diferentes, que nós católicos, para não admitirmos que somos politeístas, vamos considerar que Javé é um anjo elevado a uma condição divina, para não dizer que são dois deuses, mas, do ponto de vista da crítica literária, são dois deuses. Então, Gênesis 1 tem um Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, El, usado no plural Elohim, que usa o verbo bará, que de modo nenhum é atribuído a Javé. Javé não pode usar o verbo bará, porque bará quer dizer tirar do nada, tirar de si. E Javé não tem o poder de tirar de si. Entendem? Então, se nós dissermos que são dois deuses, vão dizer, então vocês não são monoteístas, não podem estar inclusos nas grandes religiões monoteístas que são judaísmo, islamismo e cristianismo. Para evitar esse problema de que o catolicismo seria politeísta e não monoteísta, nós temos o seguinte recurso. Ao invés de considerar Javé como sendo um segundo Deus, nós fugimos dessa ideia que seria o politeísmo, considerando Javé um demiurgo, ou seja, um anjo de grande poder, portanto, que recebeu de Elohim, o Deus dos deuses, o poder. Mas é engraçado que o texto diz o Deus dos deuses, né? Terrível é Elohim na Assembleia dos Deuses. Vamos encontrar isso na Bíblia, segundo o professor Júlio Suí, né? Elohim é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. Quer dizer, então, para determinados autores da Bíblia, não era escandaloso considerar que havia deuses, mas para nós católicos hoje seria inconveniente. Então a igreja esconde isso, fazendo com que, e criando um problema danado, Elohim seja considerado Javé e Javé seja considerado Elohim. A nossa briga aqui é tentar dizer a vocês que Elohim é El e Javé é um anjo. Elohim é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e Javé é um anjo que só vai ser explicado na epopeia de Gilgamesh, na figura de Marduk, que substitui Javé, Javé. No equivalente babilônico, Javé é Marduk. E aí, lá na epopeia de Gilgamesh, então tem Marduk matando Tiamat. Na verdade, é Elohim, Javé, criando o mundo dele, na luta para criar o mundo dele, como está no nosso, que nós chamamos Gênesis 3. Entenderam? Então vamos repetir. O cristianismo é considerado uma religião monoteísta. Pronto. Para que isso seja verdadeiro, então, como a criação de Gênesis 1 tem um Deus que se chama Elohim, que no singular é El, Elohim é plural, e tem uma outra criação chamada Gênesis 2, cujo Deus é Javé, ou, aliás, cujo criador é Javé. Então, se você considerar Elohim, o Deus criador do Gênesis 1, e Javé, o Deus criador do Gênesis 2, vão dizer, então vocês têm dois deuses, não são monoteístas, são politeístas.
Mas a verdade é que há dois criadores e há duas criações. Vocês leem Gênesis 1, vocês veem uma criação, e veem um Deus, e veem um verbo que não vai ser usado na segunda. Então, o Deus de Gênesis 1 é Elohim. A criação de Gênesis 1 começa: no princípio Deus criou o céu e a terra, e o verbo usado é bará, tirar de si, tirar do nada, criar do nada. Gênesis 2, então o Deus é Javé, o Criador é Javé. A criação começa assim: estas são as origens da terra, quando Javé, Deus, criou o céu e a terra, as origens. E o verbo usado é fazer, yash, e não bará. Logo, aí nós temos uma contradição. Ou nós consideramos que são dois deuses, um Deus maior e um Deus menor, mas isso não seria chamado politeísmo, e sim enoteísmo, mas não vamos entrar nesse mérito agora. Então nós podemos continuar na linha de que somos uma religião monoteísta se considerarmos Javé o demiurgo, ou seja, um anjo que foi escolhido ou criado por Elohim e que teve a missão especial de fazer outra criação diferente da de Gênesis 1. Pronto. Isso tira a ideia de dois deuses. Mas já dissemos que há passagens na Bíblia, e isso o professor Júlio Sorri e o professor Mark Smith mostram, né? Terrível é Elohim na Assembleia dos Deuses. Tremem os deuses, Elohim se levanta para julgar. E aí, então, para alguns autores da Bíblia, usar a palavra deuses não é escandaloso, mas a isso parece que para outros é. E aí vai criar a ideia de que nós não podemos ser considerados uma religião monoteísta, porque nós temos dois deuses. Para sair desse sinuca de bico, desse dilema, então é fácil. É só considerar Elohim como Deus verdadeiro e único, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e considerar Javé um anjo criado por Elohim, por Reshit, que recebeu poderes divinos de criar um mundo parecido com Reshit, baseado na criação de Reshit, mas que começa assim: esta é a origem do céu e da terra. Olha só, não diz criar, não fala de criação. Javé não cria, Javé faz, Javé modela, Javé planta um jardim. Então é um anjo. Aí pronto. Aí nós temos um Deus, em Gênesis 1, Elohim, e um anjo, em Gênesis 2. Mas se considerássemos dois deuses, não seríamos politeístas, porque talvez vocês não conheçam, mas nós já fizemos um vídeo dizendo que existe o monoteísmo, o enoteísmo e o politeísmo. No monoteísmo só há um Deus. No enoteísmo há vários deuses, mas um é mais poderoso do que todos. Seria o caso. Elohim seria o Deus mais poderoso do que Javé, embora houvesse dois deuses. Enoteísmo. De nenhuma maneira seria politeísmo. Por quê? Porque Javé não tem o mesmo poder de Elohim. Entenderam? Então só é politeísmo quando os deuses têm poderes iguais, disputam, né? Como quando Zeus disputa os titãs tentando subir no Olimpo, ou quando as brigas entre as deusas Minerva ou Atena, e Juno e Afrodite para saberem qual é a mais bela, né? Então os deuses do Olimpo são iguais e disputam o poder. Isso é politeísmo. Na nossa Bíblia não existe isso. Javé nem imagina disputar com Elohim o poder. Ele sabe que ele é subalterno. Ele tem essa certeza. Então, nós não seríamos de nenhum modo politeístas. Porque o politeísmo supõe deuses que podem
tendo poderes semelhantes, disputar quem é mais poderoso. Por exemplo, indo lá para a Suméria, nós vamos ver que há duas irmãs que são deusas, né? Que é Inanna, que é Star, e é Ereshkigal, que só tem esse nome. E Inanna quer tomar o domínio de Ereshkigal. Inanna é deusa da superfície terrestre. E Ereshkigal é deusa do interior da terra, do inferno. E as duas vão disputar o poder. Inanna desce aos infernos para, brigando com Ereshkigal, tomar o inferno dela e fazer sua posse, tanto a superfície quanto as profundezas da terra. Isso é politeísmo, porque são deuses que têm poderes iguais e disputam esse poder, alguma coisa, usam esse poder para disputar alguma coisa. Não é o caso da nossa Bíblia. Javé nem sonha, nem imagina, nem supõe que tem poderes semelhantes a Elohim, de modo nenhum. Entenderam? Então, esse tipo de pensamento, o politeísmo, não seria cabível na Bíblia, porque Javé não se considera e em nenhum momento age como se fosse igual a Elohim. Começa que o verbo para Javé, para a criação de Javé, é originar, gerar, enquanto que o verbo da criação de Reshit é bará, criar. Só quem cria é Reshit. Javé não cria, Javé faz, Javé modela, Javé planta o jardim, Javé molda. Então, nós não estaríamos de nenhum modo no politeísmo. Nós estaríamos em uma forma de religião chamada enoteísmo, pouquíssimo conhecida, mas que seria um Deus único, aliás, vários deuses, mas um Deus maior, como é o caso da mitologia sumeriana, em que Anu soberanamente governa todos os deuses. Existem uma multidão de deuses, né? 12 deuses maiores e 300 deuses menores, e desses 12 deuses maiores, 4 são os filhos dele, Enlil, Enki e Ninursag. Aliás, são 3 então. São 3. Então, a tríade abaixo de Anu são 4 com ele. Anu senta no trono como Deus Supremo e tem abaixo de si os seus filhos, Enki, também é chamado Nudimud, Ea, e temos Enlil, que é irmão de Enki, e temos Ninursag, deusa, que é irmã de Enlil e de Enki. Mas eles três sabem que eles são filhos e inferiores a Anu. Anu é o deus dos deuses. Mas, então, aí nós temos o enoteísmo, quer dizer, uma religião que tem vários deuses, que esses deuses têm poderes de Deus, mas que obedecem a um Deus maior. E a Bíblia passa raspando por aí quando diz: terrível é Elohim na Assembleia dos Deuses. Ou então, sentam-se os deuses tremendo, Elohim vai julgar. Então, de modo nenhum, que nós estamos querendo dizer, não se confundam. Então, monoteísmo, um único Deus. Enoteísmo, vários deuses, mas um é superior e indiscutivelmente obedecido pelos outros. É o caso da religião suméria, onde Anu é indiscutivelmente o Deus de todos os deuses. No monoteísmo, que é o islamismo e o judaísmo, só existe um Deus. Aí eles pegam Javé e Elohim e fundem num Deus só, o que vai dar uma confusão enorme, que é o que nós estamos tentando esclarecer nesse vídeo. Elohim é um, Javé é outro. Mas não são dois deuses rigorosamente falando, porque Javé sabe que ele é inferior
a Elohim e que ele é criado por Elohim. E quando nós queremos saber como foi que houve a criação de Javé, nos vídeos anteriores nós já vimos, né? No 7º dia, Elohim fez um ser para fazer, criou um ser para fazer. Então, no 7º dia, Deus descansou e nele criou um ser para fazer. Asher Bará Elohim Lashot. Então, Javé sabe que ele foi criado por Elohim para fazer. Logo, ele não se considera nem de leve igual a Elohim. Isso seria chamado, minha gente, enoteísmo. É uma palavra que quase não se conhece, porque não é usada, é pouco usada. Mas eu já falei disso em outros vídeos anteriores. Então, de modo nenhum, nós seríamos politeístas, porque Javé jamais disputa a condição de divindade com Elohim. Ele sabe que ele é menor. Ele sabe que ele não pode fazer o que Elohim faz. Então, nós não seríamos jamais considerados uma religião, o cristianismo, politeísta, mas seríamos considerados enoteístas, com H. Enoteísta, que quer dizer vários deuses, como existe na Suméria, no panteão sumeriano, vários deuses, né? 12 deuses principais, mas dos quais 4 são privilegiados. Desses 4 privilegiados, Anu é o Deus que senta no trono e manda em tudo, e os deuses menores são a tríade Enki, Enlil e Ninuseg, que são filhos de Anu. Aí nós temos o enoteísmo. Muitos deuses, porque Enlil, Enki e Ninuseg sabem que são deuses. Mas eles não vão disputar o poder com Anu, porque eles sabem que Anu é mais poderoso do que eles. Reconhecem isso. De modo semelhante, se nós considerarmos desse ponto de vista, então Gênesis, a Bíblia, vai mostrar em Gênesis 2 um Deus menor do que o Deus do Gênesis 1, o que nos colocaria como uma religião enoteísta. Ou seja, tem 2 divindades, mas uma delas é o verdadeiro Deus, Elohim, cujo singular é El, e a segunda divindade, El, é um anjo que recebe poderes divinos e capacidades e tudo mais para poder fazer algo para servir a Elohim. Isso se chamaria enoteísmo. De modo nenhum nós cristãos cairíamos no politeísmo. Então esse medo está fora de cogitação. Tiremos essa possibilidade logo de cara. Então jamais o cristianismo poderia ser considerado politeísta. Ou seria monoteísta ou enoteísta. Mas há um complô que não quer considerar a possibilidade da Bíblia apresentar da Bíblia, portanto, os judeus e os cristãos serem considerados enoteístas. Então, o Islã, os muçulmanos e os judeus apresentam um único Deus, claramente, só há um Deus. Eu sou Deus e não há outro. É a frase que Javé diz, mas isso ele diz da boca para fora, sabendo que ele está sendo apenas o alto-falante que está se referindo a Eie. Ele está falando de um Deus que é maior do que ele. Ele está sendo apenas o intérprete, o arauto. Javé é o arauto de Elohim. E quando ele diz, eu sou Deus e fora de mim não há outro Deus, e não há Deus semelhante a mim, ele não está falando de si. Nessas passagens ele está falando de Elohim, porque ele sabe que ele foi criado por Elohim, lá em Gênesis. Asher Bará Elohim Lashot. No 7º dia, há um ser que foi criado por Elohim para fazer. Ele sabe disso, ele tem consciência disso. Então, seríamos enoteístas. Quer dizer, um Deus todo-poderoso, Elohim, de Gênesis 1, repetindo já sendo chato. Um anjo que tem poderes divinos,
quer dizer, é um Deus com D minúsculo, e que sabe disso, mas que recebe uma incumbência de também fazer o mundo. Então, El faz um mundo perfeito, bom, e no sétimo dia, cada coisa que ele faz, diz, e viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. Então, vocês leem Gênesis e cada ato de Elohim é bom. E quando vocês leem Gênesis 2, você vê que Javé faz o homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Logo, não são deuses de poderes iguais. E aí, enquanto que em Gênesis tudo é bom, no sexto dia, Deus fez o homem. No Gênesis 1. Javé faz o homem no primeiro dia. Olha que disparate, que discrepância. Enquanto que o homem só é feito por Elohim no sexto dia, e aí depois parte ao meio e tira a mulher, isso em Gênesis 1. Em Gênesis 2, Javé faz o homem Desculpa, não é Elohim que parte em dois. Deus faz logo o homem e a mulher. Então, em Gênesis 1, Deus faz o homem e a mulher, de uma vez só, iguais em dignidade e direitos. Enquanto que Javé faz primeiro o homem, tirado do barro do solo, depois parte ele em dois e faz a mulher. Então, os processos são completamente diferentes, dois deuses diferentes, mas Javé sabe que é um Deus menor, e quando ele diz que eu sou Deus e não há outro, né? Não há outro Deus diante de mim, não farás imagem de escultura, ele está apenas sendo o arauto de Eé, que é um com o verbo. Entenderam bem? Isso faria de nós uma religião enoteísta. Nós seríamos enoteístas. Então está descartada a possibilidade do cristianismo ser politeísta. Definitivamente. Seríamos ou enoteístas, considerando duas divindades, uma o Deus verdadeiro, Elohim, e outra um Deus menor, uma divindade, mas não um Deus. Isso faria com que o cristianismo fosse enoteísta. Ou então, aí é o absurdo que a Bíblia faz, contra o qual nós estamos alertando vocês, funde Javé com Elohim, fazendo parecer que os dois são o mesmo Deus, inclusive no Gênesis 2, dizendo, esta é a história, Gênesis 2, olha que absurdo, já falei a vocês. Então Yahvé Deus modelou o homem com a argila do solo. Ora, Yahvé Deus é um quadrado redondo. Ou Yahvé, porque no original Yahvé Deus é Yahvé Elohim. Yahvé é Yahvé e Elohim é Elohim. Em suma. Então, vamos começar dizendo isso. Somos uma religião rigorosamente falando enoteísta. Essa é a verdade. O cristianismo não é monoteísta. O cristianismo é uma religião enoteísta. O que é o enoteísmo? É uma religião que tem um Deus todo-poderoso, indiscutivelmente, e que de modo nenhum haverá outra divindade que dispute com ele o poder. É o caso do cristianismo, porque Javé de modo nenhum vai disputar o poder com Elohim. Quando Jesus vier à Terra, ele vai desfazer todos os mandamentos de Javé, exceto o decálogo. Os outros vão sumir. Vão sumir. Então, Jesus não vai dizer, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos, que está lá entre os preceitos da tradição javista, né? Jesus não vai dizer, não deixarás que um feiticeiro viva, que está lá no Código do Sinai, né? Jesus vai trabalhar no sábado, enquanto que Javé, no seu código, vai dizer que não farás trabalho nenhum no sábado, o sábado será santificado, porque nele eu fiz a minha obra e descansei. Então, aí Jesus o que é que vai fazer? Diz, o Pai trabalha e eu trabalho. Ou seja, contrariando o que está dito sobre Gênesis 2, dizendo que
a lei de Javé proíbe trabalhar no sábado, Jesus Cristo diz, não, eu trabalho no sábado porque Elohim trabalha no sábado. Porque no sábado foi que ele fez Javé. Entenderam? Logicamente, então, se vocês entenderem o vídeo, vocês perceberão que nós somos, de fato, enoteístas. Temos duas divindades. Uma indiscutivelmente excelente, acima de qualquer imaginação. El, plural Elohim, que é usado. Só é usado El pouquíssimas vezes e esse El combinado. Por exemplo, eu me revelei a Abraão como El Shaddai, diz o anjo Javé para Moisés na sarça ardente. E quando Melquisedeque, rei de Salém, se apresenta a Abraão, quando Abraão vem da batalha dos reis, depois de libertar Ló, diz, e Melquisedeque, rei de Salém, abençoou Abraão, porque ele era sacerdote de El Elyon. Olha, El. Então, qual era o Deus de Abraão? El Shaddai, traduzido por Deus Todo-Poderoso. Qual era o Deus de Melquisedeque? El Elyon. E qual era o Deus de Jesus Cristo? El. Porque na cruz, antes de morrer, Jesus Cristo diz, Eli, Eli, lama sabachthani. E é um sufixo hebraico que quer dizer meu. Então, se você traduzir, você vai ter meu El, porque me desamparaste. Ou seja, Jesus deixa claro na cruz que o Deus dele é El, que o Pai, Abba, é El, não é Javé. E Jesus deixa claro que ele vai desconstruindo a lei de Javé, que foi provisória. E São Paulo diz, a lei foi pedagogo, porque ninguém jamais se salvou pela lei, porque ninguém jamais cumpriu a lei. Ou seja, a lei de Javé foi feita para educar, não foi feita para ser algo perpétuo. O que vai ser perpétuo e definitivo é a lei de Elohim, encarnado em Jesus. E aí ele vai dizer apenas, eu vos dou um novo mandamento, um único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus de Nazaré, El, encarnado, mas misteriosamente chama El, ele como homem encarnado, chama El de meu Pai, Abba. Então El é o Pai de Jesus Cristo, Deus verdadeiro, né? É Deus excelentíssimo que está no oceano da eternidade, né? No horizonte da eternidade, né? Nas águas primordiais, acima de todas as possibilidades, que não pode ser concebido, segundo a Cabala. El é o Deus único, verdadeiro e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que se revela a Abraão como El Shaddai, que se revela a Melquisedeque como El Elyon, e que Jesus Cristo, em uma única passagem da Bíblia, na cruz, diz Eli, Eli, meu El, já que I é um sufixo que quer dizer meu. Então Jesus deixa claro, porque quando ele se refere ao Deus dele, ele diz meu El. E quando ele só se refere a Javé nas citações. E ele vai desconstruir os 613 preceitos deixados pelo javismo, que são chamados a lei de Moisés, mas na verdade é a lei de Javé. Jesus vai desconstruindo pouco a pouco. A grande briga dos escribas e fariseus com Jesus é porque Jesus trabalhava no sábado. E aí Jesus vai dizer, é lícito curar no sábado? E ele vai depois responder em outro lugar, porque meu pai trabalha e eu trabalho. Quer dizer, meu pai no sábado criou Javé. Então ele trabalhou no sábado. Então eu, como filho dele, também trabalho no sábado. Isso contraria frontalmente a noção judaica de que El não fez nada no sábado, por isso Javé manda que santifique o sábado e não faça nada no sábado. Eles recebem isso de Javé, porque Javé foi criado no sábado e, portanto, no sábado ele não pode fazer nada, ele está sendo criado.
E para comemorar o aniversário dele, a cada sábado ele descansa. Assim, ele faz aniversário todo sábado, todo sábado, todo sábado. Então, ele foi criado num sábado, no 7º dia, está claro, em Gênesis 1, ainda naquele pedacinho que os canalhas dividiram de maneira incompetente, né? Botaram número 2, quando na verdade esse pedacinho aqui é o Gênesis 1, é o final do Gênesis 1, Gênesis 2 começa aqui, esse 2 tinha que estar aqui, então no sábado, aqui, Javé está sendo feito aqui. Aqui Javé está sendo feito no sábado, está criado, está sendo criado para fazer. Então, Deus, Elohim, El, Todo-Poderoso, junto com Reshit, criam Javé no sábado. Por isso o sábado é para Javé sagrado. E também é sagrado para Elohim. Só que é sagrado, mas não é do mesmo jeito que para Javé. Javé não trabalha no sábado, porque é o dia em que ele foi criado. E cada sábado ele faz aniversário. E para comemorar o aniversário dele, de uma maneira assim, meio, vamos dizer, meio de brincadeira, mas verdadeira, todo sábado Javé comemora o seu nascimento não trabalhando. E aí proíbe que se trabalhe no sábado. Por isso o sábado é o dia do descanso. O Shabat quer dizer o repouso, para Javé. E Jesus diz que para Elohim não é. Porque ele fez Javé e ele poderia fazer outro mundo e outros mundos no sábado. O Pai trabalha e eu trabalho, ele diz, no sábado. No sábado, os judeus acreditavam que Elohim tinha definitivamente parado, feito o mundo e descansou no sábado. Contrário, Elohim cria Javé no sábado e continua sustentando o mundo com a força do seu poder. Sábado, domingo, segunda e terça, ou seja, ele continua operando, ele continua em ação, porque se ele parar de pensar, o mundo desaparece. Porque o mundo é um pensamento de Elohim, através de Reshit, que é o filho de Elohim e que fazem as coisas unidos, né? São 3 pessoas em um só Deus verdadeiro. Então, a criação creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. E quando diz Deus Pai Todo-Poderoso que criou o céu e a terra, São João diz, por ele, Jesus, foram criadas todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ele. Então, todos os dois são dados como criadores. Então, Elohim, no credo, é dado como criador. No Gênesis 1, é dado como criador. E João, no Evangelho de João, ele diz que o Verbo unido a Jesus, portanto, a Reshit, usando o termo hebraico, é criador. E Jesus diz, eu e o Pai somos um. E o livro da sabedoria diz que quando Deus criou o mundo, a sabedoria estava do seu lado. A sabedoria é Reshit. Aí a Sofia em grego. Tá? Então, não seríamos de modo nenhum politeístas. Está descartada a possibilidade do cristianismo ser politeísta. Essa é a função desse vídeo. Seríamos enoteístas. Então, veja, monoteísmo, o Islã e o judaísmo. Enoteísmo, o cristianismo, rigorosamente falando, porque tem um Deus verdadeiro, grande, criador de tudo, inclusive do Deus menor, que é Javé, o demiurgo. A isso se chama enoteísmo. Não conheciam o termo? Passam a conhecer agora. Então, nós somos rigorosamente enoteístas, mas podemos fugir disso, dizendo então que Javé não é outro Deus, porque o enoteísmo supõe deuses, embora um seja todo-poderoso e outro não seja. Para fugir da noção de deuses, então consideramos Javé um anjo com poderes especiais, tornado uma divindade por Elohim, que o criou no 7º dia para fazer. E vamos ter certeza de que Javé jamais vai disputar o poder com Elohim, que ele sabe que é o seu criador.
e as leis que Javé faz, que estão no Pacto do Sinai e no Código Deuteronômico, Jesus vai desconstruindo uma por uma, de modo que no Novo Testamento Jesus reduz tudo a uma só lei. Eu vos dou um novo mandamento, E no Antigo Testamento, quantas leis e preceitos existiam? 613. E Jesus, que é Elohim, reduz a um. Olha quanto poder. Ele pega todos os poderes de Javé, todos os preceitos, reduz a um. Mas diz que esse um é tão difícil. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, que você tem de começar dos 10 mandamentos, as 10 Shemot, as 10 palavras que são de Javé. Entendem? É complicado? É complicado. Mas de modo nenhum seríamos considerados politeístas. Fora de cogitação considerar o cristianismo politeísta. Agora, o que é possível é considerá-lo ou monoteísta ou enoteísta. A verdade é que é enoteísta, porque são duas divindades, uma todo-poderosa e outra com poder menor. Uma que tem o poder de criar de si mesmo e outra que tem o poder de criar concedido pela primeira. Portanto, é um Deus menor. Isso é enoteísmo. Mas o judeu não quer que isso aconteça. O cristianismo não quer que isso aconteça. O islamismo nem cogita disso. Vamos tirar logo o islamismo da história. A briga é judaísmo e cristianismo, que querem fazer com que o cristianismo seja considerado monoteísta como o Islã. No Islã, realmente é rigorosamente monoteísta. Alá é único, só Alá é Deus e Maomé seu profeta. Né? La ilaha Alá, Mohammed Ramsul Alá. Só Alá é Deus e Maomé seu profeta, diz a prece muçulmana. Vou repetir. La ilaha Alá. Só Alá é Deus. Mohammed Ramsul Alá. E Maomé é o seu mensageiro. E isso é monoteísmo. Só Alá é Deus. Agora, quando o judeu diz Shema Israel, Yahvé Elohim, Yahvé Echad. Ouve Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é único, e isto não é verdadeiro, porque Yahvé tem uma outra divindade superior a ele, que é El. Logo, a Bíblia está fazendo uma atrapalhada, fizeram um complô para que o cristianismo pareça uma religião monoteísta, quando na verdade é enoteísta, mas nós temos uma solução que nós já propusemos antes. Consideremos que Javé não é outro Deus, mas é um anjo com poderes divinos. Pronto, acabou-se o problema, está solucionado. Então, o Deus único é El, que no plural, em Gênesis 1, é chamado Elohim, e que Javé seria o demiurgo, um anjo elevado à condição divina para poder criar um outro universo. Está entendido? Essa é a intenção de dizer a vocês. Então, se querem a verdade, nós somos enoteístas. O politeísmo está fora de cogitação, de modo nenhum. Enoteístas, como são os sumérios quando colocam Anu como sendo o Deus todo-poderoso e único entre todos os deuses, e os outros deuses, os 12 maiores, inclusive a tríade dos filhos dele e os 300 deuses menores, obedecem a ele sem contestação. Isso é enoteísmo. Então o cristianismo obedece a esse esquema, a esse modelo. Nós somos enoteístas, mas não querem aceitar. Para não aceitar e fazer com que a gente seja monoteísta, usar um artifício que é perigoso, confuso e que torna a Bíblia um livro dificílimo de entender, porque coloca Javé como sendo igual, não, Elohim, El. Então confundem e fundem. Javé é El, como eu acabei de ler a vocês. E Javé, Elohim, criou
o homem e soprou nas suas narinas o hálito da vida. Javé Elohim é um absurdo. Dizer Javé Elohim é absurdo, mas está escrito. Acabei de ler para vocês, não vou ler de novo, mas vou dizer qual é o versículo. É Gênesis 2, portanto, versículo 7. Em Gênesis 2, versículo 7, Javé é chamado Javé Elohim. Ora, bolas, dizer Javé Elohim é querer dizer que um quadrado é redondo. Entenderam? Vamos parar porque são 40 minutos, mas o vídeo é difícil, porque vocês talvez tenham dificuldade de saber o que é a diferença entre monoteísmo, enoteísmo e politeísmo, e é o assunto desse vídeo para a gente poder encaixar Javé na história da Bíblia e fazer tudo certinho, direitinho e organizado, tá? Então, continuaremos no próximo e até demais que eu vou em frente.